Estamos ao vivo. Pode contar. Boa noite, gente. Hoje é uma noite de festa. Nós estamos aqui na Contracorrente para poder fazer o lançamento do livro Teoria Comunista do Direito, de Hans Kelsen. É uma noite para a gente muito, muito feliz. Eu agradeço a todos que estão aqui com a gente. E temos hoje uma palestra de 3 doutores, 3 professores que para a gente nos engrandece demais na noite de hoje. Temos aqui o professor Rodrigo Borges Valadão, procurador do Estado do Rio de Janeiro e doutor em Direito Público pela Universidade Unifrago, na Alemanha. O professor Lucas Ruiz Balcone, advogado, professor universitário e mestre em Direito Público e Econômico e doutorando em Direito e Filosofia pela Universidade da USP. O professor Ricardo Lucas, bacharel e doutor pela Universidade de Minas Gerais, professor de graduação e pós-graduação da Universidade do Rio Grande do Sul e professor visitante da Faculdade de Direito de Firenze e membro do Instituto Brasileiro da Advocacia Pública e membro da Associação de Professores do Direito Ambiental do Brasil e procurador do Estado do Rio Grande do Sul desde 1992. Professores, uma honra tê-los aqui com a gente. Hoje é uma noite de festa, o lançamento desse livro que para a gente nos traz muito orgulho, Teoria Comunista do Direito de Hans Kelsen. Então, eu passo a palavra para vocês, começando com o professor Rodrigo Borges Valadão. Professor Rodrigo, muito obrigada e o palco é todo seu, por favor, fique à vontade. Obrigado, Patrícia. Vocês me escutam? Sim? Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, ser convidado, enfim, para esse evento que me deixa realmente muito feliz. Quero agradecer aqui logo de início, não só você, Patrícia, mas principalmente ao Gustavo, ao Rafael Valim, a toda a equipe aí da Contracorrente, uma editora que está caminhando a passos largos para se tornar a editora mais importante do país. Não tenho a menor dúvida disso. Não só no que diz respeito ao conteúdo das obras, é rico em linhas tanto técnicas quanto ideológicas. É uma honra grande. O meu livro vai ser editado pela Contracorrente, é o meu segundo filho que nasce esse ano, né? O primeiro foi o Igor, e esse segundo filho vai carinhosamente sair pela editora, então estou assim, muito honrado, muito feliz também enfim, estar podendo fazer essa parceria com vocês também com o meu futuro livro. Estou com o livro aqui, recebi, enfim, edição porosa, tá? Qualidade do papel, qualidade da diagramação, qualidade do material, realmente poucas editoras do Brasil têm um acabamento como a Contracorrente tem. O conteúdo dispensa comentários, né? Kelsen, eu sou kelseniano há 20 anos, quando Kelsen estava em baixa. Eu lembro que não era a época muito boa para ser kelseniano, ali, 98, quando eu estava no finalzinho da minha universidade, pós-positivismo, enfim, essas vertentes valorativas do direito tendo uma destaque maior. E eu fiquei quase que 20 anos, né? Quase 20 anos como sendo um dos poucos positivistas que eu conhecia. Conhecia um aqui e acolá, mas, enfim, eu era um estranho numa terra estranha. E hoje eu estou vendo, né, que tem o positivismo está sendo resgatado. Tá, principalmente a figura de Hans Kelsen, um democrata, um cientista, considerado pelo ex-presidente da Suprema Corte alemã, Andreas Voskuhle, que se aposentou agora, início desse ano, final do ano passado, me lembro, como o maior teórico da democracia do século XX. Isso não é pouca coisa. Então, assim, é um resgate histórico, além de tudo, que a Contracorrente está fazendo com o legado de Kelsen, que eu muito me orgulho de estar fazendo parte. E para falar desse livro, né, ao invés de falar sobre o livro em si, eu pensei em falar para vocês, conversar um pouquinho sobre a vida do Kelsen, né, sobre o background, né, o que aconteceu ali na vida do Kelsen para, né,
como que estavam ali as circunstâncias da vida dele quando ele escreveu esse livro, né, quando surgiu essa discussão. Basicamente, Kelsen, com a ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Europa como um todo, ele foi duramente perseguido por ser judeu, por ser social-democrata. Ele era autor da Constituição da Áustria de 1920, ainda em vigor. Kelsen recebeu uma belíssima homenagem semana retrasada do Museu Judaico da Áustria sobre o papel dele na escrita, né, na minuta da Constituição da Áustria. E, exatamente por ser democrata, judeu, social-democrata, ele estava na lista negra. Né? Com a rendição da Bélgica, nessa época, Kelsen estava dando aula ali na Suíça, né, em Genebra, e com a rendição da Bélgica, as tropas nazistas avançavam para o oeste, e Kelsen tinha medo muito grande que a neutralidade da Suíça não fosse respeitada, coisa que Kelsen até fala na sua biografia depois, né, que esse medo acabou não acontecendo, mas, enfim, o ambiente era muito hostil. Em 1938, Kelsen já mantinha correspondência com vários professores nos Estados Unidos, pedindo emprego, enfim, pedindo um trabalho. Né? Por força da onda imigratória, do antissemitismo crescente na Alemanha, Kelsen não estava conseguindo nada. Depois de várias tentativas, ele foi finalmente admitido como professor de jurisprudência por 2 anos, a contar de 1º de julho de 1940, na New York School for Social Research. Qual era o problema? Esse convite, na verdade, era fake. Ele foi feito apenas para permitir que Kelsen tivesse o visto para que ele pudesse entrar nos Estados Unidos. Ou seja, o homem que já era considerado como o jurista do século, né, ele não conseguia emprego nos Estados Unidos, ele teve que ir de favor de uma forma meio arranjada. E lá chegando, né, basicamente o Instituto não tinha dinheiro para contratar Kelsen, então foi realmente só para permitir a entrada dele. O cenário é o seguinte: no dia 28 de maio de 1940, Kelsen, enfim, parte com sua esposa Ana de Genebra para Lisboa, e de Lisboa ele pega o SS Washington, e, segundo as suas próprias palavras, ele deixa o velho continente com o coração partido. Kelsen chega nos Estados Unidos no pior cenário possível. Né? Como judeu, encontrou um antissemitismo crescente. Como um justo teórico europeu, principalmente ligado à filosofia do direito, encontrou a indiferença. Como positivista, encontrou um período de renascimento do direito natural. Kelsen chega, então, num cenário muito adverso, sem emprego, com alguns poucos manuscritos na sua mão e com a sua família. Quando ele chega em Nova York, ele escreve novamente para o professor Roscoe Pound, que ministrava aulas em Harvard, pedindo emprego. E, enfim, ele pediu até, se fosse o caso, para ficar ali como bibliotecário na Universidade de Harvard. Roscoe Pound leva a situação até o reitor, e Kelsen, então, consegue ser admitido como professor na Universidade de Harvard por meio de um auxílio da Fundação Rockefeller. A fundação pagaria 40% do salário do Kelsen e a universidade pagaria 60%. E ele passou a lecionar Direito Internacional. Essas aulas seriam publicadas mais tarde naquele livro Law and Peace in International Relations, e também sobre Sociologia do Direito. No segundo semestre de 42, Kelsen é admitido como professor visitante do Departamento de Ciência Política da Universidade de Berkeley. Em 45, torna-se professor titular e, finalmente, se aposenta em 1952. Essa foi mais ou menos a curta vida acadêmica de Kelsen nos Estados Unidos, que vai ali de 40 a 52. E aqui eu trago um dado curioso para vocês. Né? A relação de Kelsen com o macartismo. Kelsen foi investigado durante o macartismo, e aqui é uma história que pouca gente conhece, essa vida atlântica, né, do outro lado do Atlântico, da perseguição, de certa forma, que Kelsen sofreu, logicamente, num sentido muito menor do que aconteceu no Velho Continente, mas, basicamente, o que acontece? Em 1947, o anticomunismo torna-se um dos fundamentos da doutrina Truman. A carreira do Kelsen nos Estados Unidos acontece exatamente no período do macartismo, ali 45, 57, ou seja, coincide em grande medida com esse momento da história americana.
E o que acontece com o macartismo? Todos os funcionários públicos deveriam jurar lealdade política ao sistema americano. Milhares de investigações foram abertas por todo o país. Em 1949, o reitor da Universidade da Califórnia passa a exigir que a declaração, que todos os servidores, os funcionários da universidade dessem, escrevessem assinassem uma declaração de lealdade à Constituição americana. Numa entrevista ao Jornal dos Estudantes lá de Harvard, em 1950, Kelsen diz que a declaração de lealdade era com certeza supérflua, não tinha muita importância, mas não configurava o fim da liberdade acadêmica do país. Eu tenho uma intuição não testada que Kelsen muito provavelmente não deveria concordar com isso, mas, enfim, não era uma situação muito confortável, estava acabando de chegar num país onde ele tinha sido perseguido, enfim, e ser novamente perseguido num novo país. Para mim, né, como eu disse, é uma intuição, que se fossem outras as circunstâncias, Kelsen não assinaria, não daria uma manifestação nesse sentido, talvez tivesse uma posição um pouco mais contundente contra isso. O fato é que Kelsen assina o juramento, assim como a maioria dos funcionários, e cerca de 31 pessoas são demitidas. E aqui vem, né, quando começa realmente uma investigação formal do FBI contra o Kelsen. No ano acadêmico de 53, 54, já depois ali da sua aposentadoria, Kelsen foi convidado para lecionar no Naval War College, em Rhode Island. Diante da importância dessa instituição, todos os professores eram investigados pelo FBI. A investigação inicial contra Kelsen levantou 3 pontos, né? 3 pontos que levantaram a curiosidade dos investigadores. Primeiro, uma entrevista antiga de Kelsen ao jornal dos estudantes Harvard, no qual ele demonstrou uma grande simpatia pelo Harold Winkler, que era o autor de um livro chamado The Way of Freedom, e que foi colega de departamento de Kelsen em Harvard. Kelsen lamenta publicamente a demissão de Winkler, que acabou revertendo judicialmente a demissão. Winkler, para quem não sabe, era presidente da Fundação Pacífica, uma ONG que até hoje é responsável pela rádio de orientação progressista chamada Rádio Pacífica. Segundo ponto que levantou suspeita dos investigadores foi uma carta, né, que Kelsen escreveu em 1941 a William Malisoff, que era suspeito de espionagem. E, por fim, uma declaração pública de Kelsen em favor da candidatura de Jack Howard, membro do Partido Progressista Independente da Califórnia, para a segunda Câmara do Parlamento, também da Califórnia. Esse partido foi fundado por Henry Wallace, vice-presidente do Roosevelt, né, entre ali 41 e 45, se eu não me engano, e que era reconhecidamente simpático ao comunismo. Kelsen foi indagado ali por diversas questões pessoais e profissionais. Infelizmente, a gente não tem o registro completo desse, né, enfim, de todo o processo, só tem ali de alguns atos. A imagem de Kelsen pintada pelos investigadores na conclusão da investigação foi extremamente positiva. Ele foi descrito como um democrata notável, claro, não poderia deixar de ser, de indubitável lealdade e caráter. E seu trabalho pela Constituição, pela democracia austríaca foi destacado nesse relatório. O entrevistado afirmou, inclusive, que Kelsen era um dos oponentes mais fortes e bem informados do comunismo. Em particular, a teoria política do bolchevismo, que é uma outra obra de Kelsen, era um ataque magistral, tanto contra a teoria do comunismo como contra a própria União Soviética. Foi alegado de forma até incorreta que Kelsen foi membro do Partido Social Democrata da Áustria. Kelsen nunca foi, apesar de ser social-democrata, ele sempre entendeu que uma filiação partidária iria trazer um pouco de prejuízo para a sua, né, sua objetividade, para a sua ciência, para o que ele pretendia ser, que era, antes de tudo, um cientista. E que esse partido era o arquirrival do Partido Comunismo na Primeira República Austríaca. Então, isso também foi de forma equivocada, porque Kelsen nunca foi filiado a partido político. Também foi ressaltado na investigação que Kelsen concordava de coração com a formatação política dos Estados Unidos, que era um opositor declarado de qualquer forma de totalitarismo. Um dos entrevistadores, né, chegou a afirmar, Kelsen, quando foi informado, quando perguntaram para ele sobre a crítica que ele tinha feito naquele jornal de Harvard sobre o documento de fidelidade, Kelsen falou que ele temia que esse fosse o começo da exigência de mais declarações pessoais de pessoas que não pertencem a uma determinada religião, comunidade, e, portanto, a liberdade do indivíduo poderia ser oprimida. Então, isso daqui me leva a crer que, em outras circunstâncias, talvez Kelsen tivesse tido uma posição um pouco mais enérgica contra essa exigência.
Então, talvez o dado mais curioso, né, é que no discurso de aposentadoria do Kelsen, em 1952, Kelsen teria encerrado o seu discurso com a expressão "Deus abençoe a América", né? God bless America. Então, isso tornaria, talvez, Kelsen também insuspeito. Em síntese, a integridade moral de Kelsen estava acima de qualquer suspeita. Kelsen foi liberado para exercer sua atividade no Naval War College. Mas a investigação não parou, ela continuou. Em 1955, descobriram que Kelsen havia escrito lá atrás um livro, né, um artigo, provavelmente Socialismo e Estado, foi até um dos livros que deram origem a esse escrito, enfim, outros trabalhos, né? Foi um trabalho bem antigo do Kelsen, onde ele se dizia simpático aos socialistas, mas não aos comunistas. Quando questionado, inclusive, diretamente, né, qual era a orientação política de Kelsen, Kelsen falou que ele era um socialista liberal, ou seja, um liberal de esquerda. Essas declarações, talvez, de Kelsen, né, poderiam ter trazido alguns problemas mais sérios se fossem dadas lá atrás, lá no início do macartismo. Mas, como já era ali 55, 56, a época que o macartismo já estava praticamente sem força, isso não trouxe nenhuma repercussão negativa mais grave para a vida de Kelsen. E Kelsen fez alguns escritos muito interessantes sobre o comunismo nesse período, né, entre 48 e 55, enfim. Ele escreveu esse clássico Teoria Política do Bolchevismo, em 48, onde ele fazia uma forte crítica do bolchevismo. Kelsen, inclusive, utiliza a palavra bolchevismo para designar essa ideologia comunista específica, essa forma específica de comunismo da União Soviética, nitidamente diferenciada da doutrina de Marx e Engels, por exemplo. A pergunta fundamental desse texto do Kelsen era se a democracia soviética era uma forma melhor e perfeita de democracia do que a democracia capitalista. Num texto, né, e isso é curioso, um texto de 20, que serviu até de base desse artigo, Kelsen chegou a elogiar o sistema soviético como uma verdadeira democracia. Mais entendia Kelsen que com as modificações introduzidas na Constituição Russa de 1930, pelas modificações introduzidas na Constituição Russa em 1936, essa base democrática tinha sido perdida. Então, essa ditadura do proletariado, para Kelsen, teria se tornado uma verdadeira ditadura de partido. O segundo livro interessante que Kelsen escreveu onde ele fala sobre comunismo, é um texto clássico chamado Fundamentos da Democracia, de 1955. E ela tem uma história curiosa. Quem já foi aos Estados Unidos, com certeza já viu, né, aquele Walgreens, que é uma rede de farmácia que também vende comida, vende tudo, né? Um grande mercado. O Walgreens, ele tinha uma sobrinha que estudou em Harvard e a sobrinha veio com algumas ideias socialistas para ele. Ele ficou bastante revoltado com aquilo, como que essas ideias poderiam estar sendo trazidas ali por Harvard. E ele patrocina, né? Ele procura a direção de Harvard, dá um aporte gigantesco e cria a Walgreens Lectures, ou seja, né, os seminários com o nome dele, que levam o nome dele como patrocinador. E ali Kelsen foi convidado para dar algumas palestras ali, algumas aulas nesse seminário, e aí o que ele faz basicamente nesse texto, ele um pouco atualiza o seu clássico Essência e Valor da Democracia. Quem não leu deve ler, são 2 textos magistrais, onde Kelsen faz uma crítica muito enfática à doutrina soviética, que caracteriza a democracia ocidental, né, segundo a doutrina soviética. Essa democracia ocidental era meramente formal e, segundo a própria doutrina soviética, ela falava que ela era a única e a verdadeira democracia. E aí Kelsen vai no calo para mim, né? Ele ressalta, inclusive, que essa mesma crítica contra a democracia liberal era a mesma que os nazistas traziam, né? Que era uma democracia meramente formal. Então, Kelsen, de certa forma, né, está ali um pouco usando a teoria da ferradura, né? Fala, olha, essa crítica aí de que a democracia liberal é uma democracia meramente formal não é tão nova assim. Eu já sofri isso lá atrás. E aí, segundo Kelsen, não apenas os nazistas e os comunistas perverteram o sistema democrático. O que Kelsen faz nesse texto de forma muito enfática é uma crítica à nova ciência política também do Eric Voegelin, né, que defendia a ideia de uma representação existencial como uma alternativa a essa representação meramente formal da democracia liberal. E aí Kelsen vai dizer que essa noção de representação existencial leva ao mesmo destino do nazismo e do comunismo, essa ideia de um
né, de um Estado orgânico, de uma comunidade de valores, enfim. O argumento contra Voegelin vai ser consideravelmente ampliado numa obra que, embora tenha sido produzida nesse período, né, foi publicada apenas póstumamente em 2015, que se chama Religião Secular. É um livro também muito interessante. E, por fim, um terceiro grande escrito sobre o comunismo foi esse que a gente está lançando aqui agora, que é a Teoria Comunista do Estado, que ele escreve em 1955. Esse livro é interessante, ele tem uma história interessante. Em 1951, é publicado em inglês o livro Teoria Jurídica Soviética, com textos de diversos autores do regime comunista, ou seja, autores do regime comunista que teorizavam sobre o Estado, falando sobre críticas a teorias ocidentais ou com algumas ideias novas, e Kelsen é citado e criticado diversas vezes nesse livro. Então, Teoria Comunista do Estado, basicamente, é uma resposta a esses autores comunistas. E o que eu acho muito interessante, até no Brasil especificamente, é a resposta de Kelsen a Passucanes, né? Um leitor que teve uma certa circulação no Brasil, notadamente porque foi um autor traduzido. Então, talvez essa seja a primeira possibilidade que nós temos de ouvir o que o Kelsen tinha a dizer sobre as críticas que o Passucanes fez a ele. Bom, era isso mais ou menos que eu trouxe, né, que eu preparei aqui para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me coloco aqui à disposição dos debates e devolvo a palavra para a nossa anfitriã, Patrícia. Muito obrigado. Obrigada, professor Rodrigo, muito obrigada mesmo. E eu preciso lembrar a todos que têm interesse em comprar, adquirir o livro, entra no nosso site, contracorrente.com.br. No canal do YouTube também vai ter ali o link, então vocês podem acessar através do link, mas lembrando que estão em todos os marketplaces, todas as lojas, então fique à vontade para poder degustar esse livro maravilhoso que, na noite de hoje, os nossos convidados estão aqui deixando ela muito, muito mais atrativo. Vocês vão adorar, garanto. Dr. Lucas, professor Lucas, agora eu passo a palavra para você. Vou deixar aqui o meu som. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos e todas que nos ouvem ao vivo. E bom dia ou boa tarde para quem irá nos ouvir, né, pelo YouTube. E gostaria de agradecer ao convite, né, principalmente ao Gustavo, ao Fernandão, que intermediou, a todos os companheiros também da editora Contracorrente. É um prazer poder, né, participar desse evento. Eu vou depois explanar um pouco melhor, mas eu vou pegar o gancho aqui do professor Rodrigo. Eu acho que é essencial a gente retomar alguns debates e com certeza de Kelsen está no centro de todos eles, né? Então, acho que com certeza esse livro é uma obra extremamente importante. Eu queria parabenizar e dar o meu alô aí para o meu querido amigo também de pesquisa, o Pedro da Voglia, que fez a tradução. Achei um trabalho sensacional, não só o livro como um todo, é um trabalho acadêmico que a gente sabe que é bem pesado fazer traduções, né, de trazer o livro, não é uma coisa tão simples assim. Então, eu queria mandar um alô para ele, aos membros aqui também, né, o professor Ricardo, o professor Rodrigo, né. Bom, eu queria mesmo pegar o gancho, eu já tinha até preparado, eu achei que ficou bem casado aqui o gancho do professor Rodrigo. Eu fiz uma leitura muito rápida do texto, porque é um texto brilhante, achei genial. Eu já tinha lido o texto em espanhol, mas a nossa língua é muito mais fácil, né? Eu não tenho tanto domínio assim da língua espanhola. E revi, na verdade, a grandiosidade do autor. Kelsen, sem sombra de dúvida, um dos principais autores da filosofia do direito do mundo, né? E acho que esse livro ele tem uma importância ímpar, né? Tanto historiográfica, né, em termos de o Kelsen traz uma sistematização de principais autores da teoria comunista, então ele traz Marx, Engels, Lenin, Stuttgart, Pashukanes, entre outros. Então isso, ainda que é uma análise crítica, né, ele não traz de uma forma neutra, ele vai criticando os autores, mas pelo menos
Ele traz o debate, né, coisa que no Brasil é muito pouco feito, debate, né, de teorias comunistas. Então, é muito relevante que a gente tenha essa sistematização. E de um lado filosófico, né, porque eu acho que fecha a tríade não só das principais correntes, né, do direito, mas dos três principais debates, ao meu ver, do direito contemporâneo, né, que é de Kelsen e Carl Schmitt e de Kelsen e Pachucanes. Então, eu acho que com esse livro a gente consegue coroar essa relação tríade dual entre o positivismo, né, tendo o Kelsen aqui como ponto central, o não positivismo da força e do poder, de todas as relações políticas que estão envolvidas ali no contexto, e da teoria crítica, que seria a teoria marxista, que a gente coloca, né, como talvez o ponto auge ali, a teoria pachucaniana, que, como o professor Rodrigo falou, há um debate ali muito rico de ideias, né? O próprio Pachucanes fala de Kelsen também na sua teoria geral do direito e marxismo. É um livro que nós já temos traduzido no Brasil, então acho que é bom para quem lê esse também, às vezes, fazer um contraponto. Mas, voltando aqui à questão, eu acho que o debate, ele, até o professor Mascaro dá uma sistematizada nessas três correntes filosóficas, né, que são, com certeza, a base principal da nossa filosofia do direito contemporâneo. Ninguém pode se falar ou se chamar de um filósofo do direito sem passar, pelo menos, por esses três autores. Acho que eles são incontornáveis. E aqui no Brasil a gente tem, né, a gente tinha um positivismo muito mal visto, que agora está se retomando, e eu acho que a gente ainda tem muita coisa a aprender, principalmente com Kelsen. Acho que o nosso momento e o nosso contexto é um contexto importante e favorável, numa análise até infeliz, né, de retomar o positivismo. O debate com o Carl Schmitt já é um debate que é feito por alguns autores de uma forma um pouquinho mais rebuscada, né? O professor, por exemplo, Gilberto Berkovitch trabalha com os dois autores. Já é um debate que no Brasil é feito de uma forma um pouquinho mais ampla, mas ainda assim tem muita coisa para rolar. Infelizmente, eu sou professor de filosofia do direito e sei que as nossas grades não trazem esse debate, sem sombríssima de dúvida, é o ponto auge da filosofia ali na década de 20 e 30, que tem todo o contexto histórico, né, muito relevante para as questões jurídicas e políticas. Então, a gente estava não estamos falando aqui do pós-guerra e do começo da ascensão do nazismo. Os dois autores debatendo, um na Áustria e o outro na Alemanha, né? Acho que a gente foi um jurista, né, do nazismo, de uma certa forma, e Pachucanes, do outro lado, né, na Rússia, recém também revolucionária, também trabalhando no Ministério da Justiça. Então, nós temos três pensadores assim, fantásticos, né, claro, milhões de críticas podem ser feitas de cada um deles, mas a gente não pode dizer que eles não são importantíssimos. Os três atuaram, estavam ali no mesmo contexto, uns, né, a idade não bate 100%, mas eles estavam todos ali no mesmo contexto, eles dialogavam entre si ativamente, né, um trabalho muito bonito, vamos assim dizer, né, muito honesto em termos de debate filosófico, coisa que a gente perdeu de uma certa forma, né. Hoje você tem debates muito carregados ideologicamente, ou mal feitos, ou, enfim, acaba tendo uma politização do debate filosófico e não um embate efetivo para que as ideias surjam. E os três estavam efetivamente debatendo, isso é bem importante. E os três, como eu falei, eles atuaram politicamente, foram relevantes em termos políticos, foram perseguidos principalmente, Kelsen e Pachucanes, foram perseguidos pelos seus sistemas, né? Carl Schmitt vai ter o seu problema pós-final do nazismo. Então, é bem relevante a história desses três pensadores e como eu falei, a gente não pode fazer ou desenvolver, tanto na graduação quanto nas pós, um filósofo do direito sem ele ter um domínio mínimo desse debate entre esses três pensadores, né, porque eles fecham as três principais correntes de pensamento filosófico que nós temos até hoje. Então, eu acho que esse livro ele conseguiu, de uma forma muito importante, retomar, e espero que seja um ponto de partida para a gente começar a fazer uma análise mais críticas, mais sérias
não só sobre os autores em si, mas sobre esse debate. Eu acho que fica disponível agora o acesso a praticamente as obras mais importantes dos 3 autores. Faltam algumas coisas, e a gente está vendo que a conta corrente está trazendo aí mais surpresas, mas eu sinto que não só pelo nosso momento, né, como eu falei, histórico, mas acredito que a gente tem mais maturidade hoje em termos de leitura para retomar esses autores e fazer uma leitura mais séria, né? Como o professor Rodrigo falou, se vem fazendo uma leitura mais séria de Kelsen atualmente, de Pachucanes a mesma coisa, né? O grupo de pesquisa da qual eu faço parte, o grupo do professor Mascaro, vem trazendo Pachucanes novamente. O Brasil é o segundo país, né, nos últimos 10 anos, salvo engano, a gente fez esse levantamento esses tempos, que mais publica, né, sobre Pachucanes. E aí falta a gente começar a trabalhar um pouco mais, talvez, com Carl Schmitt, mas o pessoal do Contra-Corrente também já começou a colocar ali nas questões de estado de exceção. Então, você vê que a gente está tudo em casa e eu acho que isso é extremamente saudável, né? Então, em termos filosóficos, né, essa obra é de extrema relevância. E aí a obra em si, ela é muito, muito boa, né? Ela até não é tão de fácil leitura, porque a pessoa, para mim, foi um pouquinho mais simples, porque eu já tenho um contato maior, né, com a teoria, né, marxista do direito, mas talvez para quem não tenha acesso vai penar um pouquinho ali para alguns conceitos, mas não é uma leitura tão hardcore assim, né, tão hard. Já é um pouquinho mais simples, porque o autor consegue fazer um encadeamento muito bom, sistemático das principais correntes filosóficas. As críticas, né, como o professor Rodrigo falou, já eram algumas respostas, né, então talvez a pessoa se perca um pouco ali no porquê exatamente aquele recorte de assuntos está sendo tratado, mas, né, como já foi levantado aqui, é uma resposta a alguns tópicos nos quais Kelsen era criticado. Mas dá para entender bastante, o cerne principal das questões, né, especialmente a questão do normativismo e do não normativismo, a forma jurídica, a forma social, que seria a teoria crítica marxista, né, esse embate de ideias, o cerne principal está muito simples de ser analisado, está fácil de ser apreendido de um modo geral. Então, eu acredito que esse seja efetivamente um bom começo, um bom caminho para se começar os debates, né, mais sérios em termos das discussões entre positivismo e teoria crítica. Claro, nós temos outros autores também que seriam bem relevantes, mas, sem sombra de dúvida, esse é um ponto principal. E aí, na questão talvez mais pontual do livro, eu gosto bastante desse embate mesmo, que é feito com o Pachucanes e contra, de uma certa forma, o Pachucanes, mas é meio que uma história de amor e ódio ali, né? Ele tem coisas que ele gosta, né? Existe uma dose da teoria crítica marxista que, de fato, o Kelsen acaba absorvendo de uma certa forma, mas é claro, até pelas questões políticas que estão envolvidas ali naquele tempo, tudo era muito difícil de efetivamente ser concretizado em termos de doutrina. Então, a crítica era feita, por vezes, por uma questão filosófica e, pelo que eu vejo, né, ao meu entender, por vezes, muito mais por uma questão política do que necessariamente doutrinária. Então, mas é um debate muito rico. Eu eu tenho certeza, né, que todo estudante de direito deveria passar por ele, porque, sem sombra de dúvida, ele vai enriquecer bastante. E só para finalizar, né, o próprio autor já diz isso no prefácio, mas é bom a gente ressaltar aqui, o que Kelsen vai fazer, né, é uma análise sobre as teses que se tinham, né, dos pensadores do direito, não só do direito, mas do Estado também, né, na época da União Soviética, aquilo que eles falavam, tanto da forma política, da forma jurídica, ou seja, tudo aquilo que indiretamente ou diretamente se implicava com a relação de Estado e de direito, né, ele vai trazer um debate crítico, né, que não é o direito comunista, né, mas é a teoria marxista, de uma certa forma, do direito. Então, isso acaba expandindo um pouco mais até o debate para outras questões, como, por exemplo, a forma Estado, né, que é o primeiro livro que ele faz, né, é a primeira crítica,
enfim, e daí ele vai finalizar ali as teses dele sobre o positivismo de uma forma bem interessante. É isso, né, o que eu tenho para dizer. Eu gostei bastante e obrigado a todos. Professor Lucas, muito obrigada mesmo. Agora, passando a palavra para o professor Ricardo. Professor Ricardo, muito obrigada pelo seu tempo também aqui com a gente nessa noite tão boa no lançamento de Teoria Comunista do Direito. Passo a palavra para o senhor. Muito bem. Boa noite a todas e todos. Agradeço ao convite que me foi generosamente formulado para compartilhar esta noite com os colegas Rodrigo e Lucas. E, desde logo, vou fazer uma pequena advertência. Eventualmente, a minha fala talvez seja pontuada por algumas intervenções de um lhasa-apso de 10 anos chamado Dalila, certo? Então, se vocês ouvirem, de repente, algum latido enquanto eu falo, é porque realmente a Dalila está querendo se fazer presente. Bom, e justamente porque eu me conheço e sei que preciso de alguma disciplina, até para não roubar o tempo dos demais, e é roubar mesmo, porque é uma violência eu tirar o tempo das pessoas, né? Eu resolvi trazer a minha intervenção por escrito. E até porque uma obra como esta, já vou adiantando, é difícil comentá-la de improviso. Eu admiro, sinceramente, quem consegue fazê-lo. A tradução para o português da Teoria Comunista do Direito, de Hans Kelsen, desde o século passado vertida ao espanhol e ao italiano, é auspiciosa a mais de um título, porque, a rigor, mostra como se pode realizar uma crítica respeitosa, enfrentando eventuais inconsistências de mérito nos argumentos, em lugar de se realizar uma discussão sobre aspectos periféricos, quanto às características pessoais de quem enuncia a visão criticada, como se tornou, infelizmente, comum em nossos tempos. O professor Lucas acabou de referir esta lamentável tendência dos nossos tempos em se fazer um debate muito mais ad personam do que propriamente ad rem, mais contra as pessoas que falam do que propriamente examinando a matéria em si. E não é casual, aliás, e isso o professor Rodrigo chamou a atenção faz pouco, que o caráter respeitoso da crítica tenha, como salientou Mário Lozano em artigo específico sobre este caso, sido apto a conduzir o autor a incômodos com as autoridades americanas, para as quais, sob a inspiração da campanha movida pelo senador republicano Joseph McCarthy, quem não desqualificasse pura e simplesmente os soviéticos seria, à saída, suspeito de simpatias pelo comunismo. Com todo o arquivamento que foi feito, ele ainda continuou com as autoridades americanas no seu rastro, como bem lembrou na sua fala o professor Rodrigo. Quem estudou direito no Brasil enquanto existiu a União Soviética, poucas informações tinha acerca do que poderia ser o pensamento jurídico comunista, embora este dado fosse essencial, já que era um período em que proposições em que se não reconhecesse a marca dos valores da Igreja ou dos Estados Unidos eram tarjadas como propaganda dos vermelhos com muita facilidade.
e podiam, ao seu enunciador, acarretar sérios problemas com as autoridades. A fonte mais próxima era a compilação feita por Umberto Cerroni dos textos dos juristas soviéticos, vertidos ao francês, bem como os comentários que o juscomparatista René Davy dividiu com John Hazard sobre o direito soviético. Todas essas obras, entretanto, são posteriores ao trabalho de Kelsen, cuja tradução é presentemente trazida e ligeiramente comentada nesta breve participação. E para escrevê-la, ele se serviu de uma coletânea em inglês, publicada em 1951, prefaciada pelo já mencionado John Hazard. Tendo bem presente a distinção entre o direito positivo, enquanto referencial de conduta, e a teoria do direito, enquanto pensar sobre o direito positivo, escrevendo numa época em que se iniciava a Guerra Fria, Kelsen procura expandir o pensamento jurídico soviético a partir dos pontos de partida destes, na obra de Marx e Engels, que, se não chegaram propriamente a elaborar uma teoria jurídica no sentido estrito do termo, não deixaram de refletir sobre o direito e o Estado e na derivação política de Lenin. Discute o pressuposto central de que no pensamento marxiano o Estado e o direito seriam determinados pela produção econômica e as relações sociais dela decorrentes, em que aquele seria a máquina coercitiva voltada à manutenção dos conflitos de classe entre dominantes e dominados no limite da ordem, e as respectivas derivações com os problemas de ordem conceitual que daí decorrem, como, por exemplo, a secundarização do papel do direito na diferenciação dos poderes, que cada qual que se relacione no plano dos fatos com as coisas teria sobre elas, por pressupor tal visão que o direito, no caso, apenas declararia uma situação que já fora definida pelas relações de produção, ou o tratar o direito e a moral como ideologia, no sentido forte, em razão do que a seu respeito dissessem os ideólogos, com o que confundiria o discurso sobre o direito, a teoria do direito, com o discurso do direito, em que se põem efetivamente os comandos do direito positivo. Sem incidir no equívoco de dar como um bloco invariável e monolítico o pensamento jurídico soviético, algo que seria fácil e conveniente nos Estados Unidos, onde vivia aos tempos do macartismo, realça as peculiaridades da produção de um Petr Ivanovich Stushka, que caracterizava o direito como um sistema de relações de produção e repartição dos frutos da economia, sob o ponto de vista das oposições entre as classes, de um Evgeny Bronislavovich Pachucanes, tratando as relações jurídicas como relações entre proprietários de mercadorias, de um Mikhail Reisner, adotando a ideia de um direito intuído de classe, que corresponderia às ideias normativas presentes na consciência jurídica revolucionária da classe trabalhadora, esforçando-se todos eles em elaborar uma teoria jurídica que fizesse frutificar os pressupostos dos pensadores fundantes do regime, para depois indicar a degeneração, em especial, mas não somente, na obra de um Andrei Vyshinsky, em um mero instrumento de legitimação intelectual dos desígnios da burocracia dominante na União Soviética. Ao lado da exposição e discussão crítica de cada um dos teóricos soviéticos, suscita alguns temas que estão presentes na reflexão odierna, quanto à amplitude maior do direito em relação aos objetivos econômicos do que pensam, em seu pressuposto comum, liberistas e marxistas, embora divirjam quanto ao meio de se obter a máxima satisfação das necessidades de todos. Os primeiros
pela economia livre. Os segundos, pela planificação, a inadmissibilidade e redução do direito ao direito privado, a ausência de base científica para a negação de personalidade do indivíduo no âmbito internacional. Tese que contradiz mesmo a posição tradicional entre os internacionalistas ocidentais e veio a ser albergada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando da passagem por ali de um não kelseniano, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. E, principalmente, a questão da degeneração do trabalho do cientista em instrumento da autoridade, da sua conversão em mera ferramenta de eficientização do poder, e que evoca uma análise que certa vez fiz de uma película dirigida por Stanley Kramer, logo após o declínio do macartismo, intitulada O Vento Será Tua Herança, e se casa com a reflexão que fecha esta obra, em que a pena de Kelsen nos oferta uma das mais candentes advertências contra a predeterminação das conclusões a que tenha que chegar qualquer estudioso. Análise esta, cujos termos, os meus termos, transcrevo. Quando a conclusão já está dada, quaisquer fatos que a tornem inviável são tidos por presunção absoluta como falsos. O combate a este tipo de postura esteve presente na obra de Max Weber e também em um dos que mais se empenharam em difundir a postura metodológica deste, o professor Washington Peluso Albino de Souza. Uma grande questão relacionada à pesquisa e à educação toca a poder aprofundamento do estudo de qualquer objeto, levar, eventualmente, a concluir pelo erro de percepção de quem esteja em posição hierárquica superior. Quando houver dilema entre o conhecimento aprofundado e, consequentemente, o dever de perscrutar a verdade e de dar a informação correta e o dever de obediência hierárquica, como deverá ser resolvido? Claro, uma resposta que se pode colocar é a do autoritarismo que decorreria, e realmente decorreria, da submissão do conhecimento à conveniência política, com prejuízo inequívoco ao desenvolvimento das ciências de um modo geral. Confira-se a narrativa de Arthur Koestler em O Zero e o Infinito, acerca da Rússia stalinista. A hierarquia, entretanto, pode não ser necessariamente determinada pelo político, pode ser determinada pelo financiador. Nos Estados Unidos era muito comum o corte de verbas, se alguma pesquisa pudesse levar à conclusão de que tal ou qual produto poderia ser prejudicial à saúde ou à segurança do consumidor. E como informa Ben Bagdikian no seu Monopólio da Mídia, não foram raras as vezes em que os presidentes de cadeias jornalísticas se puseram em pé de guerra contra repórteres investigativos quando a apuração acabava por atingir algum anunciante. Pode ser determinada por relações postas em termos de autoridade familiar. Vamos imaginar um pai que tem um filho cientista que venha a descobrir algo que entre em confronto direto com um ponto que para ele, pai, seria intransponível em termos de posição diante do mundo e o faça pelo simples fato de trazer o enunciado sentir-se desonrado, ou mesmo religiosa. O melhor exemplo aqui está no Tratado do Copérnico sobre a revolução dos orbes celestes, no qual se entremeiam vários louvores ao Papa e diatribes aos hereges. Nos meios sociais em que vivemos, há muitas formas pelas quais a hierarquia se manifesta. E sem hierarquia não há vida social possível, como se sabe. Se houvesse a experiência da Comuna de Paris, de 1871, cujo fundo era eminentemente anarquista, não teria fracassado. Agora, quantos estão, sinceramente, dispostos a dar a verdade de uma proposição como um dado indiferente aos deveres de obediência hierárquica? A reconhecer que a hierarquia é, a rigor, imune à verdade. É esta, pois, a minha singela contribuição para estimular a leitura desta obra riquíssima, que precisa ser conhecida, tanto por adversários quanto por entusiastas da Revolução Russa. Quando nada, para que se não diagnostique doença em pessoa sadia ou vice-versa. E, mais uma vez, rendo um
preito de homenagem à editora Contracorrente por haver procedido a esta tradução que tardava e também a minha referência a esta contribuição de Kelsen, que traduz uma convergência em um ponto importante com a contribuição do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que eu refiro também em homenagem à professora Vanessa Berner, que nos assiste e em quem saúdo a luta que a universidade tem sido obrigada a travar neste momento em que parece que caminhamos alegremente para os tempos em que se queimavam livros e depois pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Aliás, essas últimas falas é muito importante o momento que a gente vive hoje, e a Contracorrente ela vem justamente para poder tentar dar mais força a nós e aos estudiosos, e esse é o momento ímpar que a nossa sociedade vive, né? Então, precisamos de mais reflexões, precisamos de mais livros, precisamos de mais professores, e é um momento que a nossa sociedade aclama para isso. E eu quero agradecer à editora Contracorrente de trazer esse livro. A gente precisa estimular mais as pessoas. Eu sempre falo em casa e com os meus amigos que a gente produz livro para quem gosta de livro, para quem lê. E graças a Deus a gente tem ainda muitas pessoas que produzem livros e que traz esses conhecimentos para dentro da academia e para toda a nossa sociedade. Então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, ao professor Lucas, professor Rodrigo, professor Ricardo, e que representa todos os nossos professores do Brasil e pessoas que sempre provocam nos alunos e na sociedade mais interesse. Então, muito obrigada, Contracorrente, e eu falo mais uma vez para vocês, procurem o livro, entrem no site, o site da Contracorrente é maravilhosa, tem outros títulos que vocês vão ficar enlouquecidos. Então, a gente hoje é uma noite de festa. Se não fosse esse problema de Covid que a gente vive hoje, teríamos uma linda festa de lançamento do livro e todos aqui estariam se abraçando, rindo, conversando e podendo tomar um espumante enquanto conversa, mas infelizmente a gente tem que ficar nesse distanciamento, mas é um distanciamento que, olha aqui, temos São Paulo, tem um professor no Rio Grande do Sul, temos o professor no Rio de Janeiro. Apesar disso tudo, ainda conseguimos juntar todos aqui, então fica o nosso agradecimento da Contracorrente a todos vocês. Eu também quero falar da produção do Gustavo Marinho. Gustavo, a noite maravilhosa. Quero falar da divulgação nas redes sociais, a Fabiana, meus agradecimentos, tudo maravilhoso. E agora um agradecimento especial ao nosso querido amigo Fernando, que cuida das vendas e da divulgação. Rapaz, isso daqui está maravilhoso. Contracorrente, isso mesmo, é maravilhoso. Fernando, você consegue deixar e agregar, olha isso daqui, isso aqui é muito bom. Gente, muito obrigada. Eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais e fica meu abraço a todos e o meu agradecimento também e a vocês que estão aqui nessa noite tão importante, e espero que vocês possam ver outras obras lá, além do Teoria Comunista do Direito de Hans Kelsen, tá bom?
Uma boa noite a todos, meu agradecimento, e vamos começar de novo pelo professor Rodrigo, depois o professor Lucas, finalizando com você, professor Ricardo, e fica o meu abraço para a Dalila, viu? Meus apertos na Dalila. Obrigada. Patrícia, obrigado. O professor Ricardo, eu estou com o mesmo problema aqui. Eu estou com minha Yorkshire aqui ao meu lado, pedindo comida. Eu espero que vocês não escutem ela resmungando aqui do meu lado. Mas, Patrícia, você reparou outra injustiça, né? Eu citei Gustavo, citei Rafael, mas não agradeci Fabiana e Fernando, né? Que são dois aí grandes aí da Contracorrente. Eu estou sempre em contato com eles também. E, mais uma vez, agradecer pelo convite e agradecer, sobretudo, ao resgate histórico que a Contracorrente está fazendo em torno de Hans Kelsen. Isso só tem a ser louvado e admirado. Muito obrigado. Bom, também gostaria de agradecer novamente, né, a todos os companheiros da Contracorrente, aos colegas da mesa. É até difícil fazer aqui algumas considerações finais depois da brilhante exposição do professor Rodrigo e do professor Ricardo. Eu queria seguir na mesma linha de todos aqui, né? Acho que a gente está num momento de inflexão, ou a gente continua na barbárie, ou a gente volta a estudar seriamente e a discutir seriamente instituições, direito, teoria crítica, e, sem sombra de dúvida, esse resgate histórico, filosófico e doutrinário da ciência do direito como um todo, que tem como base o pensamento de Hans Kelsen, sem sombra de dúvidas, muito louvável, e eu gostaria de agradecer imensamente a Contracorrente por nos proporcionar esse grande livro. Então, obrigado a todos, foi um prazer estar aqui e fico à disposição de todos vocês. Um abraço. Eu agradeço a todas e todos que assistiram e, como disse, está de parabéns à Contracorrente ao resgatar a obra deste democrata muito injustiçado. Logo ele que via a necessidade de se preservar o máximo possível o espaço de cada qual, sem que ninguém precisasse pedir permissão para existir, que é Hans Kelsen. O combate ao voluntarismo, que se traduz na obra de Kelsen, nunca foi tão necessário como hoje, em que até mesmo o fato de se fazer uma crítica ao procedimento de autoridades em artigos jornalísticos retorna como uma possibilidade de cerceio. Para quem foi contemporâneo do regime castrense e se lembra das agruras que o Lourenço de Aféria teve de passar até ser absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, é importante termos presente o que significa este compromisso com a manutenção de parâmetros objetivos que traduziu a obra do Kelsen. Então, parabenizo mais uma vez a Contracorrente. E
homenageio a quantos e quantas estão a assistir. Muito obrigado. Nós que agradecemos demais, viu? Uma boa noite a todos e desfrutem dos livros, desfrutem agora Teoria Comunista do Direito, de Hans Kelsen. Boa noite a todos, gente. Muito obrigada, professores. Muito obrigada a todos, viu?